Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos e irmãs, aos nossos amados ouvintes, com a saudação do Senhor Jesus. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, e eu quero dar continuidade aqui às gravações das mensagens do Apocalipse de Jesus Cristo, continuando aqui no capítulo 11, versículo 1 e 2, onde fala sobre a medição do santuário de Deus no céu, que diz: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não meças, porque foi dado ele os gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2 apenas. Amados ouvintes da palavra de Deus, este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, e quero aqui dar continuidade aqui, segundo a vontade do Senhor, nesta gravação, onde nós falamos sobre a medição do santuário de Deus no céu. Obviamente, a gente vê que logo após a sexta trombeta de Deus, nós tivemos ali aquela destruída a terça parte da humanidade, e constatando também essa guerra mundial, onde alguns afirmam que essa guerra mundial ela será nuclear e que será também deflagrada ali naqueles termos do Oriente Médio, justamente ali envolvendo o povo de Israel, aqueles países árabes e dentre outros países que estarão ali para declarar guerra ao povo de Deus. E vemos também que esses 4 anjos guerreiros que são de fato soltos juntos ao rio Eufrates, com uma única finalidade, de finalizar ali juízos de Deus sobre os povos da terra. E que nesta visão João vê de forma antecipada essa peleja final contra os povos em Armagedon, ou Vale do Megido. Em Apocalipse capítulo 11, fala aqui do tempo após esta guerra, que haverá um tratado de uma continuação das palavras do outro anjo forte do capítulo 10 de Apocalipse, onde nós falamos na gravação anterior que essas palavras do Senhor a João, elas são retomadas de forma contundente e que será eficazmente terminal para aqueles que são deixados de lado na visão antecipadamente da luta final dos povos em meio à grande tribulação. Neste caso, nós podemos ver, a partir deste fato, dessas profecias que estarão para vir sobre os povos da terra, ondas de guerras mundiais, que elas começarão com o aniquilamento da chamada e tão conhecida arcaica União Soviética e dos seus satélites. Vemos que tudo isso está voltado para países como a Rússia, países como a China, Xi Jinping, de Jong ali, a Coreia do Norte e Vladimir Putin na Rússia. E a gente vê este sinal atual das forças aéreas, das forças terrestres, do exército, da marinha e da aeronáutica desses países, onde eles são produtores de armas atômicas e nucleares, de forma contundente, que daria para acabar com a existência do planeta Terra por algumas vezes. E nesta contrapartida, nós vemos que aqui este juízo de Deus está sobre povos que são descritos detalhadamente no Antigo Testamento, e principalmente em Ezequiel capítulo 38 e 39. Ali nós vemos a apresentação com vista do Apocalipse capítulo 11, versículo 3 até o versículo 14. E então surge aqui uma pergunta: o que faz Israel após essas catástrofes mundial? Conforme Ezequiel capítulo 39, dos versos 11 ao verso 16, nós podemos ver que isso vai acontecer primeiro. E Israel irá sepultar os mortos durante 7 meses. Naquele dia darei ali, Gog, um lugar de sepultar em Israel. O vale dos viajantes ao oriente do mar, espantar-se-ão os que por eles passarem. Nele sepultarão a Gog e a todos os seus exércitos, e todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará. Ser-lhe-ás memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela. Para depois de 7 meses, iniciarão a busca. E vemos que nela se limpará depois de 7 meses. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de um homem, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog.
Amados irmãos, isso está escrito aqui em Ezequiel, capítulo 39, do versículo 11 ao 16, onde diz que também o nome da cidade será o das forças, assim imporão a terra. Nós podemos ver que esses acontecimentos dá-se ali em plena grande tribulação de entre todos os povos da terra, mas que nós vemos que a sucedida a Israel estará de forma muito saqueada e muito perseguida. De tal sorte que até os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Todos os muros desabarão por terra, assim diz o Senhor. E que tudo isso será preparado na terra de Israel, não somente de forma política, mas também de forma religiosa. O caminho já para a construção do terceiro templo já está bem caminhada e nós vemos que esse novo templo, ali onde fica o domo da rocha da mesquita de Omar, estarão então arrasados. Mas nós podemos ver também que a igreja de Jesus não tem mais espaço na terra, ela já foi arrebatada, tomada para a glória do Senhor, e que o templo da igreja de Jesus localiza-se de forma triunfante na glória e que ela não estará mais aqui. Nessa reconstrução do templo em Jerusalém, ali no domo, ali na mesquita de Omar, nós vemos que algo para a igreja está prometido em Éfesos capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22, que nesse período a igreja do Senhor Jesus estará de forma templária, lá na glória, de forma espiritual, de forma contundente, de forma literal, ela estará na glória. Mas aqui ficarão aqueles que, de forma triste e de maneira muito angustiante, de grandes tribulações. Nós vemos em Apocalipse, capítulo 11, né, de forma bem patente aos nossos olhos, que fica tão claro para nós que os acontecimentos ali relatados são realmente uma parte do 10º capítulo, onde o anjo poderoso, que alguns escritores dizem que esse anjo poderoso é o próprio Cristo, né? Uns atribuem isso para Cristo, mas nós vemos anjos, né, poderosos, como é o anjo Gabriel, o que chama de arcanjo Miguel, né, também, que são mensageiros diretamente de Deus aos povos aqui na terra. Nós podemos ver aqui, então, que de forma afirmativa, que haverá, sim, um anjo poderoso, solene, que toma posse da terra, colocando seus pés sobre ela. Capítulo 10, versículo 2, nós vemos isso, e que no final do 10º capítulo, esse outro anjo forte, né, nós vemos aqui no capítulo 11, ele recebe uma nova ordem, dispõe e mede o santuário de Deus. A relação é, portanto, evidente, né, que esse anjo ele virá para executar aqui medições, tomar medidas, e que a ordem vem do Filho de Deus, Deus vivo, que no capítulo 10, do versículo 5 ao 7, jurou que já não haverá demora após a 7ª trombeta. Olha que nós estamos entre a 7ª trombeta e a 6ª trombeta. Os assuntos apocalípticos aqui, eles se acaloram nos acontecimentos proféticos de Deus aos povos, às nações rebeldes. Haverá as perseguições contra aqueles servos de Deus que se decidiram com Cristo, e também aos 144 mil servos de Deus que não se contaminaram e que estão aqui anunciando, sim, a palavra de Deus. O que temos diante de nós deve ser, portanto, a continuação dos juízos de Deus e o desenrolar que nos leva até o reino milenar de Cristo. E aqui está o dia do Senhor, aqui no capítulo 11, como dissemos, encontramos-nos no meio aqui da 70ª semana que Gabriel contemplou. E assim da última semana de anos de Daniel, ou seja, na segunda metade da tribulação, da qual a palavra profética fala como também dando ênfase a esses acontecimentos. Em Jerusalém, nós vemos aqui que ela se decidiu-se tudo, pois Deus, ele cuidará do seu povo. E que em Jerusalém, ela passa a ficar agora na pessoa de Cristo Jesus. E Deus vem reconciliando o mundo consigo mesmo, e lá Jesus morreu na cruz. Em Jerusalém houve a Páscoa, lá o Senhor Jesus ressuscitou, em Jerusalém ele subiu ao céu, e em Jerusalém ele voltará, conforme Zacarias capítulo 14, versículo 4. Portanto, amados irmãos, nós haveremos de dar encerramento sobre esta mensagem na gravação de um segundo vídeo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, e eu rogo aqui por vossas orações. Isso que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, a paz do Senhor e um abraço fraterno.